Essa temporada foi dedicada ao nível celular de organização do corpo humano. E antes de qualquer coisa, é importante deixar isso muito claro. Tudo no corpo humano começa, acontece e termina em célula. Quando a gente fala em anatomia, muita gente já associa aos órgãos, aos músculos, aos sistemas. Mas antes de existir um órgão propriamente dito, antes de existir um sistema, existe a célula. A célula é a menor unidade viva do corpo humano. E apesar de pequena, ela está muito longe de ser uma estrutura simples. A célula ela é altamente regulada, altamente organizada e profundamente integrada. Nada ali está por acaso. Cada estrutura tem uma função específica e todas essas funções precisam acontecer de forma coordenada para que a nossa vida funcione. Ao longo dessa temporada toda, a gente construiu a célula peça por peça. E agora, nesse vídeo, a gente vai fazer um compilado completo da terceira temporada do podcast Anatomia Todo Dia, disponível no Spotify, onde falamos sobre o nível celular de organização do corpo humano. Aqui nós vamos mostrar como estrutura, função, envelhecimento, doença, tudo isso anda junto e tudo faz parte do mesmo processo. Porque quando você entende a célula, você entende a saúde, você entende a doença, você entende o processo de envelhecimento, você entende até o câncer. Toda célula é, ao mesmo tempo, uma unidade estrutural e funcional. Isso significa que ela forma a estrutura do corpo e executa as funções que mantêm a nossa vida. Independente do tipo celular, todas as células seguem uma organização básica. Existe um limite que separa o meio interno do meio externo. Existe um espaço interno que é onde o trabalho acontece. E existe um centro de comando. Vamos começar falando desse limite da célula. A membrana plasmática é esse limite. É importante entender que ela não é uma parede rígida. A membrana plasmática ela é um filtro extremamente inteligente. Ela controla o que entra, ela controla o que sai e também como que isso acontece. A membrana plasmática ela funciona como uma proteção da nossa célula. Ela vai manter o equilíbrio interno e vai permitir uma comunicação com o ambiente. A estrutura básica da membrana plasmática é a bicamada lipídica, formada principalmente por fosfolipídios. Inserida nessa bicamada existem algumas proteínas com funções específicas. E essas proteínas, elas não estão ali por estética. Elas funcionam como canais, transportadores, enzimas, e é por meio delas que a célula interage com o meio. A célula ela não pode permitir que qualquer substância entre livremente dentro dela. E também ela não pode perder tudo que tem. Então a membrana plasmática, juntamente com essas proteínas, ajudam a manter o equilíbrio interno e externo das nossas células. Algumas substâncias elas atravessam a membrana sem gasto de energia e chamamos isso de transporte passivo, como ocorre na difusão simples, na difusão facilitada e na osmose. Na osmose, por exemplo, a água se move de acordo com a concentração de soluto, e isso pode fazer com que a célula possa inchar, possa murchar ou possa ficar estável, dependendo do ambiente em que ela se encontra. Quando falamos em tonicidade, estamos falando exatamente disso. Um meio isotônico mantém a célula equilibrada. Um meio hipotônico faz a célula ganhar água, ou seja, ela fica mais inchada. E um meio hipertônico faz a célula perder água, então ela murcha. Quando temos alterações nesse equilíbrio, nós temos alteração também na funcionalidade dessa célula. Mas nem tudo pode se mover passivamente sem gasto de energia. Quando temos um transporte com gasto de energia,
nós chamamos de transporte ativo. E aqui o exemplo mais importante é a bomba de sódio e potássio. Essa bomba é o que mantém níveis excelentes de sódio e potássio dentro e fora da célula. Isso é essencial para o volume celular, para a condução de impulsos nervosos e até mesmo para a contração muscular. Sem a bomba de sódio e potássio funcionando corretamente, a nossa célula colapsa. Além disso, quando a célula precisa transportar grandes moléculas, grandes partículas, ela utiliza o transporte vesicular. Nesse tipo de transporte, nós vamos ter três classificações: a endocitose, a exocitose e a transcitose. A endocitose vai permitir a entrada de material. A exocitose permite a saída. E a transcitose permite o transporte através da célula. Tudo isso acontece na membrana plasmática. Mas a maior parte do trabalho celular não acontece na membrana plasmática. Acontece no interior das nossas células. E no interior das nossas células nós vamos ter o citoplasma. O citoplasma abriga uma série de organelas, cada uma com uma função específica. E aqui é importante a gente reforçar, a célula ela não funciona isoladamente. Ela funciona como uma fábrica integrada. Então, tudo que tem dentro da célula, a membrana plasmática, o próprio núcleo, é tudo isso trabalhando de forma integrada. Essas organelas que temos dentro das nossas células, elas têm funções específicas. Então, temos, por exemplo, o ribossomo, que vai participar da produção de proteínas. Temos o retículo endoplasmático, que vai participar da síntese e do transporte dessas proteínas. Temos o complexo de Golgi, que vai modificar, empacotar e direcionar essas proteínas para o lugar correto. Temos os lisossomos, que participam da reciclagem e da digestão celular. Então, todo o resíduo que temos dentro da nossa célula é o lisossomo que vai fazer essa função de fazer essa limpeza. Temos as mitocôndrias, que são muito conhecidas por terem o papel principal no fornecimento, na produção de energia. E temos o citoesqueleto, que vai manter a forma celular e também permitir um movimento. Nada disso acontece de forma isolada. Cada organela depende da outra. E quem coordena toda essa fábrica é o núcleo celular. O núcleo, ele não executa o trabalho diretamente, mas é ele que vai dar a ordem de como fazer essa execução. Dentro do núcleo nós temos o DNA, e é no DNA que estão os nossos genes. Os genes são nada mais nada menos do que instruções para a produção de proteínas. No núcleo nós temos também a cromatina e o nucleolo, que vão participar diretamente da produção de ribossomos, que por sua vez vão começar a produção de proteínas e aí a gente entra nesse ciclo. Mas guardar informação não é o suficiente dentro das nossas células. Essa informação ela precisa ser utilizada e é aí que entra a síntese proteica. A célula ela vive basicamente para produzir proteínas. As proteínas elas vão definir a forma da célula, a função que ela executa e o comportamento que ela apresenta. A síntese proteica ela começa com a transcrição, que é quando uma informação do DNA é copiada para o RNA. O DNA ele nunca sai do núcleo. Quem sai do núcleo é o RNA para transportar a informação, que são as instruções aí para a gente ter a produção de proteínas. Depois vem a tradução, que é quando essa informação trazida pelo RNA é usada para a formação de proteínas. Temos alguns tipos de RNA. Temos o RNA mensageiro, que vai carregar a informação. Temos o RNA transportador, que vai levar os aminoácidos. E temos o RNA ribossômico, que é o que forma os ribossomos. Esse processo ele precisa ser extremamente preciso. Um erro aqui, de forma simples, pode gerar uma proteína defeituosa.
E a célula, ela não pode produzir proteínas de forma descontrolada. Isso precisa ser regulado. E essa regulação é intimamente ligada ao ciclo celular. O ciclo celular organiza os momentos em que a célula cresce, se prepara e se divide. A maior parte do tempo, a célula está na interfase. A divisão acontece na mitose e antes de cada etapa importante, existem os pontos de controle, que são chamados de checkpoints. Dividir uma célula é um processo muito arriscado. O DNA, nesse caso, ele precisa ser copiado corretamente, porque senão ele vai passar a informação errada para as células filhas. Então, se dá algo errado, a divisão não pode acontecer. Quando esse controle funciona, a célula se mantém saudável. Quando esse controle falha, aí surgem problemas. A morte celular faz parte desse controle. Dentro da morte celular, nós temos duas classificações: a apoptose e a necrose. A apoptose é a morte celular programada. Ela é extremamente organizada e essencial para que a gente tenha a nossa vida funcionando adequadamente. Já a necrose é uma morte desorganizada, que é geralmente associada a alguma lesão. Conforme nós envelhecemos, as nossas células também envelhecem. E o envelhecimento celular, ele envolve a perda progressiva da capacidade de divisão e função. Morrer, nesse contexto, não é um erro, é um mecanismo de proteção do nosso organismo. Células defeituosas, por exemplo, elas precisam ser eliminadas. Mas o que acontece quando uma célula que precisaria ser eliminada não é eliminada? Quando não ocorre essa morte celular. É aí que entramos nas mutações e no câncer. O câncer é uma doença de nível celular. Ele surge quando algumas mutações se acumulam, quando o ciclo perde o controle de alguma maneira, quando a apoptose não acontece e quando a proliferação se torna descontrolada. Nada disso acontece de uma hora para outra. E isso é o resultado de falhas em vários sistemas do corpo ao mesmo tempo. E tudo que vimos ao longo dessa temporada se conecta aqui. A célula é equilíbrio, assim como tudo que a gente vê no nosso corpo funcionando. A célula precisa de homeostasia. Ela precisa se dividir quando deve, parar quando precisa e morrer quando é necessário. Quando esse equilíbrio é mantido, existe saúde. Quando ele é perdido, existe doença. Essa foi a terceira temporada do Anatomia Todo Dia. Lembrando que o conteúdo completo dessa temporada está disponível no Spotify, então não deixe de acompanhar. E temos aqui no canal também o vídeo completo da primeira e da segunda temporada. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.